Falamos várias vezes aqui desse esquema que existe quando a pessoa pede aposentadoria. O Datena contou isso, né? Quando o Datena conseguiu se aposentar, ele nem sabia ainda que estava aposentado. E um telefonema mágico, ele recebeu esse telefonema e a pessoa oferecia um empréstimo consignado. É sempre esse golpe. As pessoas têm informação, esses escritórios têm informações privilegiadas, seja do sistema financeiro, seja do INSS, e acabam abordando o pensionista, o aposentado, para tentar arrancar o dinheiro do benefício dele. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o advogado Manuel Messias, que já tinha ouvido falar dessa história, mas se surpreendeu quando aconteceu com ele mesmo. Eu sou um advogado previdenciarista e vários clientes comentavam comigo, logo que saía um benefício, uma aposentadoria, pensão e etc., que o pessoal ficava enchendo as paciências dele, oferecendo empréstimos consignados. E eu nunca me dei conta disso, até que umas 3 semanas saiu a minha própria aposentadoria. Desde então, minha vida virou, vamos dizer assim, um inferno. Uma enxurrada de telefonemas todos os dias, de manhã, de tarde, no começo da noite, nos sábados, enxurrada, mais de 50 ligações por dia, oferecendo empréstimos consignados, de todos os DDDs que você pode imaginar. A pergunta que eu faço é, para acessar o meu telefone, o telefone de qualquer pessoa, precisa acessar o cadastro no site meuinss.gov.br e digitar uma senha que só a pessoa tem e ir lá acessar o cadastro dela. E a pergunta que se faz é como que essas empresas conseguem acessar esses cadastros. É uma patifaria parece que alguém vende o acesso de alguma forma, porque as pessoas pegam. Os dados que tem lá são confidenciais. Para cadastrar uma senha lá, tem que confirmar um monte de informações de vínculos empregatícios. É complicado. É impressionante como isso acontece. Eu não estou exagerando, não. É incrível. É isso, e muita gente se pergunta como é que eles conseguem esses dados que são sigilosos do sistema financeiro, do INSS. É a pergunta que faz uma outra ouvinte que entrou em contato com a gente, ela pediu para não ser identificada. Ela é pensionista e foi abordada de repente por um telefonema em que a pessoa do outro lado da linha, era um número estranho, a pessoa disse que tinha informações de que ela tinha feito um empréstimo e que ela tinha um empréstimo com juros muito altos, segundo essa pessoa no telefone. E essa pessoa se prontificava a conseguir um empréstimo melhor, num outro banco, com juros menores. A ouvinte ficou escandalizada e ela mostra a revolta dela toda nessa gravação, com os dados sigilosos que foram vazados tanto do banco quanto do INSS. Vamos ouvir. Uma empresa que nunca vi falar, acho que é assessoria, promotora, acho que é isso. Aí o rapaz manda num telefone que é para reduzir a minha taxa de empréstimos. Só que lá tá tudo. Sabe o que é tudo? Lá tá tudo. Lá tá tudo. O que eu fiz, o empréstimo que eu fiz, lá tá tudo. Simplesmente jogou ao vento. Minha vida tá violada. A minha vida tá assim, ó. Olha, se eu te mostrar tudo, você vai ficar chocado. Gente acessando as minhas informações no INSS, então eu tô exposta. Eu tô enojada. Eu tô assim, revoltada. Porque eu falei, gente, as pessoas terem acesso livre assim, ó, não dá. Eu recebo uma ligação o dia inteirinho. Eu falei, isso é bandido. É de escandalizar mesmo, né? Você tem os seus dados, você confia numa instituição financeira, ou confia no governo federal, no governo estadual para passar os seus dados, para que essas informações de um empréstimo, ou da aposentadoria, ou da pensão, que são dados únicos do beneficiário, de repente você se vê com esses dados vazados à disposição de quem quiser usar para o que for, né? E normalmente se usa para ganhar dinheiro. E nós conseguimos localizar a responsável por um desses esquemas que se baseia na captação ilegal desses dados pessoais, e ela, sem saber que estava sendo gravada, contou em detalhes como eles conseguem os dados sigilosos, principalmente de aposentados e pensionistas. Nós trabalhamos assim, nós temos bancos de dados, onde nós abordamos inúmeros clientes, como Polícia Militar do Estado de São Paulo, Federal, Estadual, de tudo, INSS nós abordamos também. E então eu tenho acesso a inúmeros bancos. Então assim, eu faço empréstimos que descontam direto, é empréstimo consignado, que desconta diretamente da folha do pagamento do cliente. Mas onde você consegue os dados dos clientes? Entrando no sistema, porque eu tenho acesso aos bancos. Eu compro
um sistema onde nesse sistema ele já vem uma base de dados de clientes para mim. Ah, você compra essa base de dados? Oi? Você compra essa base de dados? Sim, eu pago um sistema onde esse sistema ele me fornece dados de clientes. É como se eu fosse uma funcionária do banco, só que eu trabalho para mim. Eu trabalho da minha empresa. Porque, no caso, eu tenho um login dentro do banco que eu consigo os acessos do cliente. Eu tenho clientes que eu tenho senhas do portal, porque eles possuem um portal, né? Portal de INSS, portal do consignado. Quando é prefeitura e estado, é portal do consignado. E quando é INSS, chama meu INSS. E eu tenho clientes meus que eu tenho poder sobre a senha deles. Eles me passam tudo, entendeu? É assim que nós trabalhamos. Compra onde entendeu? isso? Onde que compra essa base de dados? Olha, é uma base a gente consegue dentro do banco, tá bom? Bom, não se sabe, né? Não dá para cravar que é dentro do banco, né? A gente sabe que esses dados vazam, seja do INSS, seja do sistema financeiro. O fato é que esse relato mostra como é fácil, como a gente acha que está seguro com os nossos dados preservados, seja no banco ou seja em algum órgão federal, né, da A dúvida não é essa. A dúvida não é essa, não. A dúvida não é essa. Quando eu me aposentei, eu entrei com um processo natural, como todo mundo entra. Você pega um advogado e esse advogado entra em contato com o governo, apresenta o seu processo para aposentadoria. O sujeito aqui pagou a vida inteira o que tinha que pagar e agora ele solicita a aposentadoria dele. Se você fez tudo legal, você vai ser aposentado. E acabou. Só que quem me ligou primeiro foi banco. E banco grande quem me ligou aqui. Foi instituição financeira. Instituição financeira grande que me ligou aqui. Então, sei lá se essa mulher comprou de banco ou se não comprou de banco, se ela pegou de banco. Pegou de banco, se ela comprou, se não comprou, não sei. Eu queria saber por que o banco tem os dados meus de aposentadoria sem que antes eu tenha. O meu advogado não sabia que eu já estava com o processo aprovado e o banco sabia. O banco que me ligou me enchendo o saco aqui para conseguir empréstimo consignado. Eu pensei até que era alguém do governo, já contei a história 1000 vezes aqui. Achei, que legal, o governo está me ligando para dizer que eu me aposentei, depois de ter pago a vida inteira o que eu tinha que pagar. Todas as taxas que eu tinha que pagar. Então eu me aposentei. Comecei a trabalhar logo cedo, carteira de trabalho, e fui pagando até me aposentar. Mas aí me liga banco, e não ligou um banco só não, vários bancos grandes me oferecendo empréstimo consignado. Então como é que o banco entra ou consegue entrar no sistema financeiro do INSS? Por isso que essa previdência está quebrada, porque ela era roubada pela Georgina e Companhia Limitada e continuou sendo roubada por gente que recebe aposentadoria milionária. Por que o governo não divulga, já que dá para banco, por que o governo não divulga quem são os caras que recebem aposentadoria milionária no Brasil? Eu ganho 4 contos de aposentadoria, porque eu paguei a vida inteira desde moleque. Na verdade, trabalhei a vida inteira. De uma forma ou de outra, trabalhei a vida inteira. Entendeu? E sempre pagando o que eu tinha que pagar. Por isso que me aposentei. Aposentei legalmente, com processo apresentado na Justiça. Agora, eu queria saber por que é que os bancos têm acesso a esse raio desse dado antes mesmo de eu saber que eu me aposentei. Quantos que estão nos ouvindo agora caíram nesse golpe? Está aí na matéria apresentada que os caras estão reclamando da mesma coisa que eu reclamei há 10 anos atrás. Se eu reclamei há 10 anos atrás, a coisa continua do mesmo jeito. Como é que essas instituições financeiras têm acesso à Previdência Social? Ao INSS e coisas que tais. Como é que tem? É por isso que a Previdência quebrou, e é por isso que esses políticos disseram que o Brasil ia quebrar se não reformasse a Previdência, é por isso que colocam tudo na culpa do aposentado, como se o aposentado fosse, na realidade, um peso para o país. Nós ajudamos a fazer o Brasil, os aposentados, aqueles velhos, os de cabelo branco, aqueles que trabalharam, que não roubaram, que fizeram bem no Brasil, que foram lá e colocaram aquele tijolinho na ponte e que foi roubado pela Odebrecht, pela OAS ou Companhia Limitada. Esses caras é que se ferraram a vida inteira. A Previdência ela não quebrou porque paga mais velhinhos,
porque os velhinhos, isso é conversa para boi dormir, porque os velhinhos hoje em dia vivem mais, que queriam que vivessem menos, vivem mais, mas passaram a vida inteira trabalhando para um governo que não dá nada em troca. Não é esse governo, todos os governos, até chegar no Bolsonaro, não te dá porcaria nenhuma em troca. O sistema público de saúde era uma droga, agora que está recebendo dinheiro por causa da Covid. Até o ano passado você ouvia gente falando, morrendo em maca no SUS e Companhia Limitada, em hospitais públicos depauperados, roubados, né, tomados por políticos e daí por diante. Esse é o grande detalhe. A Previdência não quebrou porque os velhinhos estão vivendo mais. A Previdência quebrou porque ela sempre foi roubada. E uma das pontas do iceberg é como é que pode o cara tentar se aposentar, e de repente os dados dele são vazados para esses bancos aplicarem golpe em você. Porque depois que a mulher falou comigo, olha, parabéns, o senhor se aposentou, fiquei todo feliz, até chorei, porque eu trabalho desde 15 anos de idade. Desde 15 anos de idade, até errado trabalhar desde pequeno, mas se não trabalhasse, não ajudava minha família a ter renda, entendeu? É assim com a maioria dos brasileiros, está errado, a criança tem que ir para a escola. Aqui, mas tem muita criança que se não trabalhar, a família não come, esse é o grande detalhe, está errado, está tudo errado isso. Trabalho infantil está errado, lugar de criança na escola, mas desde a minha época eu trabalhei, desde 14, 15 anos de idade eu trabalhei para completar a renda familiar e não ferrar a minha família, que meu pai era porteiro da Secretaria da Fazenda e minha mãe costurava a bola, entendeu? Mas a Previdência, ela quebrou porque ela foi roubada por uma série de quadrilheiros, alguns políticos ou não, entendeu? E arrebentaram com a Previdência. E a maior prova disso é que esse sistema legal, porque foi sistema legal, foi banco legalizado, grandes instituições financeiras que ligaram para mim para me oferecer empréstimo consignado já no fim da conversa. Ó, já que o senhor está aposentado, tem um empréstimo aqui de R$9 mil para o senhor vai pagando por mês, é descontado diretamente da aposentadoria que o senhor vai receber. Se eu não tivesse dinheiro, se eu fosse com a maioria do aposentado e não tivesse grana, eu ia pegar o empréstimo na hora com as quatro patas, ia lá e ia pegar o dinheiro. E por quê? Porque a maioria do cara que se aposenta está quebrado. E aí usam da boa-fé do cidadão e roubam o cara. E quem que é? É instituição financeira legalizada, é banco legalizado fazendo papel de criminoso. Esse é o grande detalhe. É o que tem que ser dito escancaradamente. Acabou. Como é que esses bancos têm acesso a sistema sigiloso do cidadão em relação a um órgão governamental? Se tem a esse órgão, tem a outros também. Então, quando se fala em crime organizado, tem que ver o que é crime organizado, o que não é crime organizado. Definitivamente, às vezes, muitas vezes, o crime organizado é legalizado. E muitas vezes o crime organizado, como agora está acontecendo, elege gente pra caramba para cargos políticos que vão comandar a nação. Não é? É isso que está acontecendo no Brasil. É por isso que o Brasil ainda não é um dos maiores países do mundo, porque tem um bando de safados, de canalhas que a gente elege nas urnas. A maioria é de gente de bem, mas até a gente de bem que a gente elege, acoberta esses vagabundos, alguns bandidos mesmo, né, que já passaram pela cadeia, outros que já deviam estar na cadeia, que são acobertados pelos políticos bons, que fazem um papel tão ruim quanto roubar, quanto prevaricar, quanto tomar o dinheiro da nação, protegendo ladrões que se sentam ao lado deles na Câmara dos Deputados lá em Brasília e no Senado brasileiro. É isso aí.